Bom, agora vamos falar um bocadinho aqui sobre o Metastock, propriamente dito, porque vocês agora devem estar a pensar: epá, mas isto são 8.000 ou 9.000 ações, quais é que eu hei de analisar? Quer dizer, são uma infinidade de ações. E existem aqui uma série de filtros, e eu criei um que gosto bastante. Este íconezinho, isto é espetacular. Quando tiverem uma ação aberta, chama-se o Expert Advisor, que vai buscar, enfim, dá conselhos de overbought, oversold, mas não é assim muito útil. Eu nunca uso isto. Quando foi ao princípio usava muito. Tem aqui os indicadores todos e ele vai dizer: este indicador diz isto, diz aquilo, ou seja, analisa os indicadores técnicos por nós. Só que como eu nem sequer uso os indicadores técnicos, embora tenha usado muito no princípio da minha carreira, hoje em dia não ligo nenhuma a isto. Este aqui, o Indicator Builder, é para construir os nossos próprios indicadores. Isto é para as opções, não nos interessa agora. Isto é o System Tester. Isto é, por exemplo, se vocês definirem uma estratégia com regras objetivas, matemáticas, como os indicadores que temos aqui muitos depois quando tivermos uma ação aberta. Vamos já abrir aqui uma ação para vocês verem isto aqui no instante. Por exemplo, esta. Okay, temos aqui uma ação e agora vamos ver, experimentar aqui o Expert Advisor, ver o que é que ele diz aqui do Directional Movement. Attach, fazer o comentário. E ele depois tem aqui a tal história e tal. Diz aqui: o último sinal foi uma compra há 26 períodos e tal. Há outros mais engraçados. Enfim, prosseguindo. Ele depois diz ali o buy, sell, mas isto não é coisa que vocês devam utilizar. Em relação aqui ao System Tester, por exemplo, temos aqui este buy sell e nós queremos saber, mas qual é que foi o resultado desta estratégia no passado, para esta ação e para todas as outras, e esta função aqui é que faz isso. Vai testar estratégias técnicas para o passado numa ou em várias ações a ver os resultados que obtiveram. Mas eu não utilizo isto, que lá está, é outra das situações que no passado usei muito, mas hoje em dia não acredito neste tipo de estratégia. Isto aqui é que eu gosto, o Explorer. Isto é para fazer filtros para ir buscar só as ações que interessam. E tem muitos, vamos abrir aqui. Tem imenso, e o que eu uso mais é este, o Performance Daily, que é um quadro que vai buscar as ações que subiram mais nos últimos 1 dia, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 30 dias, 60 dias, o que nós quisermos. Isto depois é fácil de programar. Mas aquele que eu gostava mesmo de vos falar é este Volume Above Average, são ações com volume acima da média, ou seja, o que é que está agora aí a mexer, não é? E carregando aqui, e depois, só que eu fiz algumas alterações ao que estava já pré-programado para ir realmente buscar ações que me interessam do ponto de vista técnico. Fazendo aqui, estamos aqui com o Volume Above Average selecionado, depois carregamos em Edit e ele tem, vejam aqui na coluna A tem volume. Eu vou pôr, isto é o Exploration Editor, vou pôr isto para cima para verem aqui em baixo. Na coluna B tem isto, MOV, vocês depois pausam e põem igual para terem este filtro que para mim é excepcional. Volume 50 Exponential, o que é que isto significa? Que o volume de ontem estava, portanto, só desta sessão, se estivermos a fazer isto à noite, foi acima da média móvel exponencial de 50 dias do volume. Okay? Portanto, está a haver uma atividade anormal naquela ação. Na coluna C, põe que o volume é... Isto aqui é um bocadinho complicado agora de explicar assim, mas enfim, vocês põem esta fórmula que é para... É a mesma coisa para identificar que o volume está acima da média. Que é o fecho, close, na coluna D. Na coluna E, este ref close menos 1, isto é para depois aqui para o filtro. Na coluna F não põe nada e no filtro põe que a coluna A tem que ser maior que a coluna B, ou seja, o volume tem que ser maior que a média do volume. O volume de hoje foi maior que a sua média dos últimos 50 dias. Depois, coluna A maior que 10.000. Isto é 10.000 lotes, portanto é 1 milhão de ações, ou seja, só quer ações que tenham transacionado mais de 1 milhão de ações no dia, ações com bastante liquidez, portanto. E coluna D maior que coluna E, ou seja, coluna D, que é
que é o fecho maior do que o fecho do dia anterior, é o que isto quer dizer, aqui no filtro. Que o na D maior que o na E, portanto, que era ações que subiram hoje. E fecho maior que open, close maior que open, ações que subiram ao longo do dia, que fecharam perto do máximo, e o volume maior que o volume do dia anterior, é o V maior que ref V menos 1. O volume 2 foi maior que o dia anterior, ou seja, o interesse naquela ação está a crescer, ela subiu, e isto depois, se nós clicarmos depois aqui em OK, temos aqui o tal filtro, Volume Above Average, e vamos fazer aqui assim, Explore. E depois eu tenho aqui uma série de ações, mas vocês se quiserem põem outras, aqui no Add Securities, e expõem as ações que quiserem aqui com os diferentes folders. E entretanto, fazendo agora OK, ele vai à minha base de dados toda buscar ações com aquelas características. Vamos ver se ele, cá está ele já a fazer. Volume Above Average, Initializing, já começou. Eu tinha selecionado para este Explorer 4115 ações, só tenho as Estados Unidos do New York Stock Exchange e Nasdaq. E cá está, já fez 5%, está a fazer. Securities Rejected 240 e tal, percentagem rejeitada 81%. Ontem foi um dia em que subiu muito, portanto deve haver bastantes ações que respeitam os meus critérios. Ainda assim nós pelo menos uns 10% provavelmente atiramos fora. 10% não, 90%, e ficamos só com 10% de ações onde está a haver uma atividade anormal e que nós queremos ver o que é que se passa com elas. E este filtro vai selecionar essas ações. Portanto, estão aqui a ver percent rejected, 83%. Já só estamos com 17% das ações em base de dados. E depois isto vai nos dar um relatório e eu, quando tenho tempo para isso, que ultimamente não tenho tido, abro-as todas, vejo os gráficos, depois com o passar do tempo já vamos conhecendo as ações. Vejo os gráficos, quando vejo um gráfico mesmo muito bom vou ver os fundamentais. Depois vejo o que é que está, porque é que ela subiu tanto, porque é que teve tanto volume. Estou à procura de histórias que me interessem, até que em princípio eu descubro algumas que estejam realmente muito atrativas, e se uma pessoa for fazendo isto todos os dias vai conhecendo as ações todas, ou pelo menos grande parte delas, as que interessam mais, e depois muitas delas já conhece os fundamentais, já sabe a história, já sabe os catalisadores e vê, ups, olha, aconteceu aqui este movimento, deixa ver se foi o tal catalisador que eu já estava à espera nesta ação. E se foi, é uma oportunidade de compra óbvia. Portanto, isto depois requer muito trabalho, mas eu diria que aí 1 hora por dia chega bem para analisarmos as ações que temos em carteira e fazemos este estudo das ações novas. Ele agora ainda só fez isto para 45%, percent complete, 46%. Portanto, ainda demora um bocadinho. Se os vossos computadores forem mais rápidos que o meu, que também está aqui com uma data de coisas abertas e isto do vídeo de estar a gravar gasta imensa memória e é por isso que ele está a demorar um bocado mais, mas isto normalmente até é mais rápido. E portanto isto no fim eu hei de ter aqui rejeitado uns 90% das ações. Nos dias em que o mercado desce ele rejeita muito mais, rejeita 98%, 99% das ações, e ficamos ali só com 30 ou 40 gráficos para ver e ver se há alguma interessante em termos também fundamentais. Lá está a base da análise técnico-mental, combinar a análise técnica e a análise fundamental. Bom, isto já não vai dar tempo para acabar e o vídeo ficar, mas acho que vocês perceberam a ideia. Vou fazer aqui cancelar. Ok, está aqui os reportes que já tinha na altura. Vamos pôr aqui e depois eu chego aqui, seleciono-as todas e carrego o Open Chart e ele vai-me abrir os gráficos todos. Querem ver? Ele já está lá por trás a abrir os gráficos todos. Eu vou tirar isto daqui. Está aqui a abrir os gráficos todos um a um e depois nós vamos vê-los. Ok? Bom, até já então.